Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para a nossa última aula de histologia, onde nós vamos abordar o tecido muscular. O tecido muscular, como o nome já sugere, forma os músculos. E a função dos músculos qual é? A primeira que vem na tua cabeça é a locomoção, é atuar sobre o movimento desse organismo aqui bonito e grande como o meu, né? E como o teu. Então, para te andar, para te se movimentar, é necessário a ação desses músculos. Mas não é somente isso. Os músculos também atuam sobre o movimento realizado por vísceras. Então, movimento aqui, ó, de vísceras, como é o caso do movimento peristáltico, que é encontrado ali no sistema digestório e atua movimentando o alimento, o bolo alimentar, desde o esôfago até o intestino. Então, movimento de vísceras. E outra coisa importante, o músculo cardíaco está relacionado lá à contração do coração. Então, vou botar aqui, olha, bombeamento do coração, bombeamento de sangue que o coração realiza. Beleza? Essas são as funções básicas. Qual que é a característica de um músculo? A principal característica de um músculo é que ele apresenta capacidade contrátil. Então o músculo, ele apresenta uma capacidade de contração. Olha que bacana. Outras células podem ter essa capacidade de contração? Algumas sim, algumas células epiteliais podem se adaptar, mas no geral a célula que tem como característica própria para realizar esse movimento, olha, de sofrer um aumento e depois uma redução do seu volume, é a célula muscular. Quando a gente trata sobre o assunto das células musculares, elas são tão especializadas que suas estruturas recebem nomes especiais. E nesse caso, a membrana plasmática vai se chamar sarcolema. Então, se a questão falar para ti sarcolema, tu já sabe que é uma referência à membrana plasmática presente nas células musculares. Sarcoplasma é a mesma coisa que citoplasma. Aqui até o nome é parecido, né? Sarcossoma. Sarcossoma é a organela qual? Mitocôndria, exatamente. Olha, a mitocôndria, então, é chamada de sarcossoma. Ela é extremamente importante porque vai produzir ATP e o músculo precisa do ATP nesse processo da contração. O retículo sarcoplasmático também é uma organela adaptada e representa aqui o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, a função maior dele no músculo é armazenar cálcio, tá? Então, olha, o retículo endoplasmático nas células musculares exerce uma função extra, que é a de armazenar cálcio, esse cálcio responsável também pela contração. E as miofibrilas são as proteínas encontradas nas células musculares. Na verdade, elas existem em todos os tipos celulares, mas nas células musculares vão estar relacionadas também à contração e por isso recebem esse nome especial. Aqui a gente vai ter como principais proteínas a actina e a miosina. Gente, sobre essas miofibrilas, vez ou outra elas aparecem em prova de vestibular numa pegadinha que fala assim, olha, um indivíduo começou a fazer academia, começou a malhar, no pain, no gain. Beleza. Esse cara, então, começou a ficar fortão, grandão, com seus músculos hipertrofiados. O que aconteceu ali? O músculo cresceu, mas aumentou o número de células? Não. Aumentou o número de miofibrilas. As células cresceram apenas, elas não aumentaram de número, elas sofreram uma hipertrofia. Paulinho, é por isso que a pessoa quando faz academia e quer ficar forte toma suplemento de proteína? É exatamente por isso, para que ela consiga fazer uma regeneração adequada das células que foram lesionadas no processo da musculação e para que essa célula também tenha ali substratos nutricionais para realizar esse crescimento, tá? Então, miofibrilas são as proteínas envolvidas na contração. Elas são encontradas em outros tipos celulares. A actina, ela é extremamente importante na composição do citoesqueleto, mas aqui vai estar relacionada à contração muscular. Na biologia, a gente classifica tudo e não vai ser diferente aqui. Logo, eu vou classificar os músculos de acordo com a aparência e a função que essa célula vai ter. Olha só, na estrutura 1, eu tenho a setinha vindo aqui do coração. A gente chama esse músculo de músculo estriado. Por que é estriado? Porque tem estrias, olha, tem essas linhazinhas. Músculo estriado do coração cardíaco. Então, olha, músculo estriado cardíaco. Olha esse aqui, ó. A gente tem a representação aqui do bíceps, que é um músculo muito importante para os movimentos que a gente realiza com o membro superior. E também tem as estrias, então é músculo
estriado, só que nesse caso a gente chama de músculo estriado esquelético. Ele tem uma ação voluntária e ele é encontrado em todos os músculos que apresentam essa capacidade da gente conseguir controlá-los. Já as vísceras, que são aqueles órgãos internos que a gente não consegue controlar, elas vão apresentar o que a gente chama de músculo liso, tá? Essas vísceras, gente, podem realizar contração, e realizam de fato, mas não está sob nosso controle. Se eu falar assim, ei, mexe teu intestino para mim, vai, mexe, tu não consegue, na verdade? Então, esse movimento visceral, ele é ali involuntário. Quem mais interessa pra gente nas provas do vestibular é o músculo estriado esquelético. Por quê? Porque tem muito assunto sobre ele. E é, então, esse cara que vai iniciar aqui as nossas explicações. O músculo estriado esquelético, ele possui uma atividade voluntária. Então, vou colocar aqui, olha, atividade voluntária. É o que a gente conhece no dia a dia, na nossa alimentação, como sendo a carne, né? Aquela carne, então, é músculo. Você consegue separar as fibrazinhas que a gente vai já falar delas. E esses músculos apresentam sempre essa capacidade da gente controlá-los. Outra coisa importante é que a célula do músculo estriado esquelético, assim como as células gerais dos músculos estriados, a gente chama de fibra muscular. É uma célula muito longa. Então, a gente tem aqui a fibra muscular como sendo a célula. E a contração desse tipo de músculo é uma contração muito rápida. Ai, Paulinho, mas se eu quiser mexer devagar, eu consigo. Sim, claro que tu consegues. Mas se quiser mexer rápido também, né? Dar um soco, um chute numa bola, correr, tu consegues. Então, a contração é rápida. Atividade voluntária, a célula é a fibra muscular e a contração é rápida. Beleza. Como que eu diferencio o músculo estriado esquelético do músculo estriado cardíaco se ambos possuem estrias? Essa é a pergunta de R$1 milhão. É fácil. Tu que está estudando comigo e tu que já deve estar se preparando há um bom tempo para o vestibular, deve ter na tua cabeça o seguinte. Olha, no músculo estriado eu sempre vou ter estrias. E no caso do estriado esquelético, olha os núcleos aqui, tá vendo? Eles são muitos. Essa aqui é uma fibra muscular, existem vários núcleos aqui presentes. E outra coisa importante, eles estão sempre no cantinho da célula, né? No que a gente conhece como sendo a periferia. Então, olha só, a gente tem núcleos periféricos. Paulo, quantas células tem aqui? Tem apenas uma, baby. Essa é uma célula multinucleada. Então, a fibra muscular é uma célula longa e multinucleada, tá? Ela apresenta vários núcleos, sendo esses núcleos periféricos novamente. Gente, essa estrutura em que eu tenho um conjunto de células que se fusionaram, antigamente a fibra muscular era formada por células separadas e essas células se fusionaram. Esse processo de fusão e formação de uma estrutura com vários núcleos é chamado de sincício. Por isso a fibra muscular é considerada um sincício. Se aparecer no vestibular para ti, então não erra, tá? O que é sincício? É uma estrutura formada pela fusão de células onde eu consigo visualizar vários núcleos. Inclusive isso vai surgir lá na embriologia. Existe um termo chamado de sincício trofoblasto que se refere à estrutura de sincício que se forma no processo da blástula e vai estar relacionado inclusive ali a penetrar no endométrio e fazer a fixação. Mas a gente fala desse assunto lá no futuro. Então, novamente, músculo estriado esquelético, ação voluntária, os núcleos são periféricos e eles são inúmeros na fibra muscular. Se aparecer a célula longa e aparecer 5 núcleos, tu vai falar que tem quantas células lá? Uma só. Lembra, é uma célula multinucleada. Ok, a estrutura dos músculos também é bem organizada. Isso porque quando uma fibra muscular contrai, todas as outras devem contrair também. Eu preciso ter uma sincronicidade no movimento. É por isso que existe um grau de organização. Olha como é que vai acontecer. Eu tenho uma representação aqui de uma fibra muscular. Essa fibra muscular, ela se organiza em fascículos, né, em feixes musculares, mas bora olhar só para ela agora. A fibra muscular, a célula muscular, é revestida por uma membrana chamada de endomísio, tá bom? Aí várias fibras musculares, como tu observas aqui, olha, estão juntinhas, né, nesse feixe muscular e elas organizam-se e tem um revestimento chamado de perimísio. Então, olha, a fibra muscular sozinha, revestida pelo endomísio. Depois disso, a gente tem elas organizadas em fascículos, em feixes musculares,
que são revestidos pelo perimísio. E todos esses fascículos, todos esses feixes musculares são revestidos pelo epimísio. Quando tu vai comer carne, né, aquela carne de panela, tu não vê um monte de, como se fossem umas pelezinhas lá? São essas estruturas de revestimento, tá? Elas permitem, então, que haja uma sincronicidade de contração. O músculo ele vai se inserir no osso, ele se liga ao osso com uma estrutura de tendão. Então eu tenho o tendão aqui, que é a estrutura característica que une, né, o meu músculo ao osso. Lembrando que esse tendão já foi estudado. Esse tendão deve ser bastante resistente, certo? Porque olha só a velocidade. Oh, tá, pá, movimento, né? Rápido, vigoroso. Esse movimento, então, ao ser realizado, para evitar que o músculo se desloque do osso, ele tem ali como suporte o tendão. Esse tendão que é formado de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, bora estudar um pouquinho agora a respeito dos tipos de fibras musculares que a gente vai ter. As fibras musculares podem ser classificadas de acordo com a aparência delas, em fibras vermelhas e fibras brancas, a famosa carne vermelha e carne branca. Ou elas podem ser classificadas também como fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2, ou fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. Vou te explicar direitinho cada uma dessas coisas. Olha, as fibras do tipo 1, no nosso desenhozinho, observa, ela não é mais vermelhinha? Então a gente caracteriza essa fibra como sendo uma fibra vermelha, tá? Então ela apresenta a coloração vermelha. Isso é dado graças à presença de uma proteína chamada de mioglobina. As fibras do tipo 1 apresentam uma grande concentração de mioglobina, que dá esse aspecto vermelho. Esse aspecto vermelho também ganha ali uma certa referência em decorrência das mitocôndrias. Então ela tem grande quantidade de mioglobina e grande quantidade de mitocôndrias. Essa fibra vermelha, apesar de ter uma boa quantidade de mioglobina, ela tem uma baixa capacidade atepásica. Paulinho do céu, o que é capacidade atepásica? É a capacidade de quebrar o ATP. E se ela não consegue quebrar bem o ATP, ela não consegue realizar o movimento de forma rápida. Por isso, a fibra do tipo 1, a fibra vermelha, é chamada de fibra de contração lenta. Ainda que a contração desta fibra seja lenta, essa fibra possui uma grande reserva de glicogênio e uma boa quantidade de mitocôndrias, o que permite com que ela tenha uma boa resistência. Como assim? Porque se tem mitocôndrias, produz grande quantidade de ATP. Outra coisa importante é que se tem muito glicogênio, tem uma boa reserva energética. Então, ele consegue ali, o músculo, realizar uma atividade de forma mais duradoura. Essa fibra do tipo 1 está relacionada a atividades, olha só, de resistência. Uma maratona, por exemplo. Já as fibras do tipo 2, tu percebe que elas são mais clarinhas, certo? A fibra do tipo 2 é a fibra branca. Ela é branca por quê? Porque ela não tem grande quantidade de mioglobina. Tem uma baixa concentração de mioglobina. Tá ótimo. E essa fibra, apesar de ter uma baixa quantidade de mioglobina, ela tem uma alta capacidade de clivar, de quebrar o ATP. Ou seja, uma alta capacidade atepásica. E, portanto, realiza a contração de forma rápida, né? Essa fibra, ela tem pouca mioglobina e pouca mitocôndria. Logo, ela não consegue manter uma taxa de atividade por um tempo muito prolongado, sem que haja fadiga. Gente, se eu não consigo fazer a respiração celular porque me falta mitocôndrias, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a famosa fermentação. As fibras do tipo 2, elas usam um mecanismo caracteristicamente anaeróbio. E as fibras do tipo 2 estão relacionadas a atividades de velocidade. Tanto que elas são fibras, né, de contração rápida. Bora revisar? Bora revisar a lógica? Olha, fibra vermelha é a mais comum. Lembra assim? Então ela vem primeiro, tipo 1, né? Ela é vermelha por quê? Ela é vermelha graças à mioglobina. Então tem uma grande capacidade ali de armazenar oxigênio. Tá. Essa mioglobina, ela está em alta concentração. E eu tenho uma grande quantidade de mitocôndrias. Só que, no entanto, a capacidade atepásica dela é alta ou baixa? Baixa. Logo, a contração vai ser lenta. Essas fibras estão relacionadas à atividade de resistência. Já as fibras do tipo 2 são as fibras brancas. São brancas porque tem pouca quantidade de mioglobina e pouca quantidade de mitocôndrias. Por outro lado, a capacidade atepásica delas é alta.
Elas contraem de forma rápida, mas elas conseguem manter esse processo durante muito tempo? Não, elas fadigam. Elas utilizam o mecanismo anaeróbio, certo? Esse processo anaeróbio exige que as células façam fermentação. Se aparecer na prova, então, fibra do tipo 1 é a fibra vermelha, alta quantidade de mioglobina, baixa capacidade atepásica. Fibras do tipo 2, fibras brancas, baixa quantidade de mioglobina, alta capacidade atepásica. Show! Se eu te perguntasse assim, um maratonista, um cara que corre maratonas, ou alguém que faz triatlo, essa pessoa, se eu fizesse a análise dos músculos dela, qual seria a fibra mais comum? A fibra de resistência, que é a fibra do tipo 1. Se eu pegasse, no entanto, um cara que vai correr 100 metros rasos, aquele esporte que é de velocidade mesmo, a fibra mais comum nele é a fibra do tipo 2, tá? Essa característica de tipo de fibra, ela tem uma influência principalmente genética. Tá bom, Paulinho, beleza, eu já entendi. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente faz uns exercícios para te firmar melhor esse conteúdo. Mas antes de fazer os exercícios, e antes da gente finalizar o conteúdo de fato, deixa eu te explicar um pouquinho como que acontece a contração muscular. Olha só, quem envia o sinal para o músculo contrair é o sistema nervoso. Ele transmite, então, uma corrente elétrica via um nervo e esse nervo vai se comunicar com o músculo. A região em que um nervo encontra o músculo, a gente conhece como sendo a junção neuromuscular ou placa neuromotora, tá? E nessa placa neuromotora, o principal neurotransmissor a atuar é a acetilcolina. Ótimo. Quando esse impulso elétrico chega na minha célula muscular, essa célula muscular recebe a corrente elétrica e essa corrente elétrica se difunde pela célula muscular e atua sobre o retículo sarcoplasmático. E dentro do retículo, tu vais lembrar, dentro do retículo a gente tem cálcio e o cálcio vai ser liberado deste retículo. Caramba, Paulinho, pra que precisa cálcio para contração? Agora é a grande jogada. Se tu entendeu a primeira parte, agora é o momento de dar mais atenção ao processo molecular que se envolve na contração. Então vamos lá, só relembrar o que foi dito agora. A fibra nervosa manda a corrente elétrica, essa corrente elétrica chega até a fibra muscular, e essa comunicação se dá, numa estrutura chamada de quê? De placa neuromotora ou junção neuromuscular. Tá bom. Essa corrente elétrica faz com que a membrana do retículo sarcoplasmático abra os canais de cálcio, o cálcio sai desse retículo. Ao sair do retículo, olha o que vai acontecer. Para que a contração aconteça, eu preciso do encontro, do deslizamento da actina sobre a miosina. Então, eu preciso que a actina e a miosina interajam. Normalmente, eu tenho a actina com seus sítios de ligação protegidos por uma proteína chamada de troponina. Além disso, existe uma outra proteína que impede essa exposição também, que é a tropomiosina. Então, olha só, a actina tem que se ligar com a miosina. Beleza. Só que os sítios de ligação da actina estão protegidos. Durante a contração muscular, eu vou precisar movimentar a miosina sobre a actina de forma que ela se desligue de um sítio e depois se ligue em outro. Olha só o que vai acontecer então. A actina e a miosina estão ligadas, certo? Eu preciso que a miosina se ligue em um novo sítio da actina. Só que esses sítios estão protegidos por quem? Pela troponina e pela tropomiosina. Para que eu tenha os sítios expostos da actina, eu preciso deslocar a troponina e a tropomiosina. E esse deslocamento depende do cálcio. Então, o cálcio ele vai estar relacionado à contração muscular. Olha só ele aqui. Durante o momento da contração, e quando esse cálcio se liga à troponina, ela desloca a tropomiosina e expõe esses sítios de ligação da actina. Tudo bem? Deu para entender? Então, no primeiro momento, liberação do cálcio. O cálcio estava guardado lá no retículo sarcoplasmático. Expõe os sítios de ligação da actina por deslocar troponina e tropomiosina. Agora vamos entender a relação da actina com a miosina. A miosina ela é como se fosse um gatilho. E essa miosina faz movimentos que deslocam a actina sobre ela. O que vai acontecer? A actina ela se encontra ligada à miosina. Observa só o movimento 1. Nesse estado 1 de actina ligada à miosina,
Percebe que não tenho nenhuma molécula presente. O ATP não está presente, né? E o que vai acontecer? Eu tenho um estado de rigor. O músculo está em rigor. Ele está no estado ali endurecido. Tá bom. O que eu preciso fazer para realizar o movimento? Eu preciso da ligação do ATP. Caramba, Paulinho! Eu achei que o ATP ele estava relacionado diretamente ao movimento de alavanca. Não, ainda não. Olha o que vai acontecer. Quando eu tenho a entrada do ATP, essa actina se separa da miosina. Olha o que aconteceu então. A miomiosina, a cabeça dela representada em verde, se separou da actina. Quando o ATP se liga, depois ele é clivado, ele é quebrado, hidrolisado. E o ADP mais P, ainda ligados à miosina, fazem com que essa miosina, olha, se movimente um pouquinho. Ao soltar o fosfato inorgânico, a miosina, ainda ligada ao ADP, se liga a um novo sítio de actina. E quando este ADP se deslocar, soltando a cabeça da miosina, ela vai fazer um movimento de alavanca. Então, olha o que acontece. Eu tenho a actina ligada com a miosina. Não tem nenhum ATP ligado ali. As duas estão no estado de rigor. Depois disso, vem a molécula de ATP e se liga na cabeça da miosina. O que a miosina faz? Se separa da actina. Com a hidrólise do ATP, e quando eu quebro o ATP, eu libero quem? ADP mais PI, que é o fosfato inorgânico. A minha cabeça de miosina se desloca. E com a liberação do fosfato inorgânico, essa cabeça de miosina se liga a uma nova extremidade da actina. Depois disso, o ADP vai embora e eu tenho um movimento de alavanca da miosina, voltando a estar ligada agora à actina. Esse movimento que a gente tem de ligar numa região da actina, desligar, ligar em outra e se mover é o movimento da contração muscular. Quando uma pessoa morre, o corpo dela fica endurecido. As pessoas até falam assim, fulano de tal caiu durinho, tá morto. O que significa esse rigor pós-morte, então? Significa que como a pessoa parou de respirar, morreu, né, gente? Ela não produz mais ATP. Então eu não tenho como separar mais a actina da miosina. Lembra que quando não tem ATP, a actina está ligada com a miosina no estado de rigor. É por isso que o corpo fica endurecido. Bora lembrar então da lógica, da sequência dos eventos? Vai. Impulso elétrico é enviado pelo neurônio. Tá ótimo. Chega na junção neuromuscular que libera acetilcolina e expressa ali para o músculo um sinal. Esse sinal causa uma despolarização que vai mandar uma corrente elétrica para o retículo sarcoplasmático que libera cálcio. O cálcio desloca a troponina e a tropomiosina, expondo os sítios da actina. No estado de rigor, eu tenho a actina ligada à miosina, certo? Estão juntos aqui. Depois chega o ATP, que permite a separação da miosina do segmento de actina. Com a hidrólise do ATP, o ADP mais PI ficam ligados à miosina que se desloca. E o fosfato inorgânico vai embora e essa miosina se liga a um novo segmento da actina, ao novo sítio da actina. Com a liberação do ADP, agora, essa miosina faz um movimento de alavanca e desloca, assim, dessa forma, a actina. E esse processo é o processo da movimentação, tá bom? Olha só que legal aqui, olha. A miosina estava ligada neste sítio representado em vermelho no instante 1. No instante 2, após o movimento, ela já está em um sítio novo. Terminada aquela primeira parte, então que vocês conheceram o movimento da contração muscular, eu vou apresentar para vocês o sarcômero. O sarcômero que é a unidade de contração. Olha, o sarcômero é a estrutura de contração, então ele vai ser formado por quem? Pelas proteínas da contração, a actina e a miosina. A actina ela é uma proteína relativamente leve, tem uma baixa densidade molecular, enquanto que a miosina é uma proteína mais pesada, tem uma alta densidade molecular. A gente fala então que os filamentos de actina são os filamentos finos. Opa! Então, a actina forma os filamentos finos e já a miosina forma o que a gente conhece como sendo os filamentos mais espessos. Tá ótimo. De forma que eu tenho regiões de actina caracterizando bandas claras. Olha só aqui. Tá vendo nessa imagem? É uma imagem de um músculo real. Olha só aqui. Não é bem clarinho, né? Então essa parte aqui é dos filamentos claros de actina. Olha no meio. Aqui no meio, se tu observares melhor,
né, a gente tem uma parte mais escura. Essa parte mais escura representa a miosina. Tá? Então, tem bandas claras e bandas escuras. A banda clara, a gente conhece como sendo a banda I. Então, olha, banda I. Já a banda escura, a gente conhece como sendo a banda A. Eu tenho a banda A entre duas bandas Is. Então, o macete. I, A, I. Uma banda clara, uma banda escura, uma banda clara. Quando eu tenho a contração muscular, o que vai acontecer? Os filamentos da região clara se deslocam sobre a miosina, se aproximando. Então, essa região clara se desloca sobre a banda escura. Olha o que eu tenho aqui, tá vendo? As estruturas, então, presentes em A sofrem uma redução do seu tamanho, uma aproximação, então, das linhas do tipo Z. O sarcômero ele é compreendido entre duas linhas Zs. Bora revisar tudo, então? Eu tenho o sarcômero formado por bandas claras e bandas escuras. Como que é a sequência? Banda clara, banda escura, banda clara. Sendo que a banda clara é chamada de banda I. Então, eu tenho I, A, I. Nas bandas claras, eu tenho linhas bem no meio chamadas de linhas Z. O sarcômero é a estrutura compreendida entre duas linhas Zs. Na banda escura, eu tenho um segmento, que é a chamada zona H. Quando eu tenho a contração muscular, essas linhas Zs se aproximam da estrutura da banda A, certo? Então, olha o que acontece na contração muscular. Tá? Eu tenho as bandas claras se movimentando sobre as bandas escuras. A actina se deslocando sobre a miosina. Chegando agora no final, o músculo estriado cardíaco também apresenta estrias, mas como é que tu vai reconhecer na prova? Na hora da prova, tu vai reconhecer da seguinte forma. O músculo estriado cardíaco, ele tem bem menos núcleos presentes do que eu encontro no músculo estriado esquelético. Geralmente eu tenho 2 núcleos ou 1 núcleo por fibra. Outra coisa importante é que esses núcleos são centrais. Lá no estriado esquelético, eles eram periféricos. Então, no músculo estriado cardíaco, os núcleos são centrais. E geralmente eu tenho quantos núcleos? 1 ou 2 por fibra. Ok. Outra coisa importante que é assim, se o vestibular quiser te ajudar, ele vai colocar no desenho, é como se fossem uns raiozinhos. Esses raiozinhos representam os discos intercalares. Disco intercalar só existe em músculo estriado cardíaco. Esse disco intercalar permite comunicação entre as células e esse disco intercalar permite um fluxo rápido de íons. Existe uma adaptação, um conjunto de canais que permitem um fluxo rápido de íons chamado de junção do tipo gap, tá? Então esse disco intercalar é essa região de comunicação e ela possui essas porções com grande quantidade de junções gap. O músculo estriado cardíaco tem ação voluntária? Não. No coração ninguém manda, certo? Você fala assim, bate teu coração mais devagarzinho, relaxa um pouco. Tu não consegue. Se tu vê um galeroso, teu coração vai disparar, por mais que tu queira ficar relaxado, né? Na situação, fala assim, está tudo sob controle, mas não está sob controle, teu coração está batendo forte por conta da adrenalina. Então, o músculo estriado cardíaco, ele tem ação involuntária. Mas a contração dele é rápida ou é lenta? É rápida, ele consegue contrair várias e várias vezes. A cada minuto, em média, o coração bate 60 a 100 vezes. Então, uma contração bastante rápida, né? Pra gente finalizar, o músculo liso, olha aqui, as células não são tão longas. A gente fala que apresentam formato fusiforme. Elas apresentam esse formato fusiforme ali. Outra coisa importante é que elas são uninucleadas, elas têm apenas um núcleo. E para finalizar, o músculo liso, a gente encontra esses músculos nas vísceras e a contração dele é lenta, não é rápida a contração das vísceras e tu não controla. É uma contração caracteristicamente involuntária, tá bom? Essa contração da víscera é importante para movimentos delas, para bombear sangue, é importante no movimento peristáltico durante a digestão e, basicamente, é isso. Assunto está concluído, a aula de tecido muscular é um pouco longa, é bom que tu revises esses termos que a gente aprendeu e a gente vai ter a nossa aula ali só para resolução de questões a respeito desse assunto, tá bom? Valeu, galera, grande abraço e até a próxima aula.